Essa aula que você verá agora, ela é complementar à primeira aula da Semana da Língua Japonesa que você está participando. E essa aula mostra para você, na prática, com frases e palavras em japonês, como que é plenamente possível você aprender tudo de japonês se você não cometer o erro que foi falado lá na Semana da Língua Japonesa, que é tentar aprender tudo de uma só vez. Eu vou apresentar para você de forma extremamente simplificada e fragmentada. E se você acompanhar aqui o meu raciocínio, você sairá dessa aula com a certeza que você aprendeu coisas de japonês e você evoluiu, ok? Então, fica ligado, vamos começar. Os pilares da língua japonesa são vocabulário, estruturas e escrita. Então, quando você não entende alguma coisa, ou você não conhece todo o vocabulário que está lá, ou você não conhece todas as estruturas que está lá, ou você não sabe nem ler o que está lá. Questão de escrita. Vocabulário são palavras. Estruturas é como nós juntamos as palavras para formar frases, para transmitir ideias. Podemos, de certa forma, chamar estruturas de gramática também. Mas são aquelas formas de você unir as palavras para formar frases. E escrita é porque é outro sistema de escrita, né? E cada tipo de exercício que nós fazemos, cada tipo de atividade, cada tipo de aula, ela não necessariamente precisa trabalhar os três pilares ao mesmo tempo. O maior erro que o estudante de japonês comete é tentar aprender tudo de uma só vez. Sendo assim, nessa aula nós vamos falar sobre estrutura e sobre escrita, voltado para iniciantes, e nós vamos construir junto aqui uma noção a respeito de estruturas e a respeito de vocabulário. Eu falei escrita é vocabulário, essa aula é de vocabulário e estruturas. E no final eu vou falar alguma coisa a respeito de escrita também, vou mostrar, mas não é o foco aqui, ok? Partindo do princípio que vocabulário são as palavras e estrutura é como nós unimos as palavras para formar frases, vamos aprender a nossa primeira estrutura e vamos aprender algumas palavras usando essa estrutura, ok? Eu vou começar aqui trazendo para você uma palavra. Essa palavra é lida shigoto, shigoto, e ela significa trabalho, ok? Isso é uma palavra, vocabulário. Se você não sabia nenhuma palavra em japonês, agora você sabe uma. O vocabulário está crescendo. Shigoto. Como que eu posso pegar essa frase, essa palavra, e criar minha primeira frase? Eu vou usar uma estrutura que é a estrutura des. Ela é escrita assim, ó, desu, mas você fala des. Pronúncia é outro assunto, tá? Não precisa se preocupar tanto com isso agora. Des. E ela dá ideia, vou chamar aqui, ó, de estrutura des. Ela dá ideia de ser. Ou seja, ela dá ideia de que é a palavra que está antes dela. Então eu tenho aqui shigoto. Significa trabalho. Eu tenho aqui des, significa ser. Então, quando eu falo shigoto des, eu estou falando é o trabalho. Ou, numa tradução mais literal, simplesmente é trabalho. Ok? Aqui eu coloquei duas traduções, como é o trabalho ou é um trabalho, só que no japonês não existe essa diferenciação. No japonês não existem artigos, ok? Por isso que uma tradução mais literal seria é trabalho. O ponto é, a estrutura des, ela indica que é a palavra que está antes dela. E assim nós formamos a nossa primeira frase, com uma palavra e uma estrutura, ok? E agora nós podemos usar a mesma estrutura para formar outras frases alterando as palavras, alterando o vocabulário. E ao fazer isso, você reforça também o entendimento da estrutura. Então, olha só. Eu vou ensinar para você agora essa palavra aqui. Ela se diz tsurai. Tsurai. E ela significa que algo é árduo ou doloroso. Ok? Tsurai. Árduo. Ok? E se eu falar tsurai desu? Tsurai desu. Eu estou aplicando a estrutura. Então, tsurai, árduo. Des significa ser. Então, quando eu falo tsurai desu, eu estou falando que é árduo ou é doloroso. Ok?
Então, a estrutura des dá a ideia de que é aquela coisa. Perfeito? Uma estrutura, duas palavras, formamos duas frases alterando a palavra. Então, o nosso vocabulário está crescendo. Ó, duas palavras já e uma estrutura. Outra palavra. Tanoshi. Tanoshi significa divertido. Ok? E eu posso usar a mesma estrutura para formar uma frase também com ela. Então, se eu falar assim, ó. Tanoshi desu. Tanoshi desu. Eu estou falando que é divertido. Ok? Essa é uma aula para apresentar para você o conceito de estrutura e você aprender algumas estruturas e algumas palavras também. Mas eu não vou entrar aqui em detalhes sobre, por exemplo, aqui tem duas letras I, né? E na hora de pronunciar a palavra eu falei tanoshi, né? Eu puxei esse I. Eu poderia explicar sobre isso, mas lembre-se, temos que aprender uma coisa de cada vez. E o objetivo dessa aula é você entender os pilares da língua japonesa e entender a existência das estruturas, ok? Numa outra oportunidade, nós falamos sobre pronúncia das palavras, até mesmo sobre escrita das palavras, ok? Então fica tranquilo se, ao ver eu falando, você ficar em dúvida sobre como a palavra deve ser lida e você não conseguir falar ela igual eu falei. Não se preocupe com isso, não é o ponto agora, ok? Então aqui nós temos tanoshi, significa divertido. E aqui eu tenho desu, significa ser. Então quando eu falo tanoshi desu, eu estou falando que é divertido. Ou seja, essa é a nossa primeira estrutura. Ao colocar o desu após uma palavra, temos o sentido de ser. Ok? Essa é uma estrutura. Agora vamos para uma outra seção, onde nós vamos usar palavras que nós já aprendemos, só que nós vamos aprender uma outra estrutura e vamos unir as duas estruturas que nós aprendemos. Ok? Então, primeiro, vou trazer uma frase que nós acabamos de ver, que é tsurai desu. Significa que é árduo. Nós temos a palavra tsurai, que significa árduo, e temos a estrutura desu, que significa ser. Então, tsurai desu é árduo, ok? Agora, nós temos outra frase que nós acabamos de ver. Tanoshi desu. Tanoshi desu significa é divertido, ok? Tanoshi significa divertido. Desu significa ser. Tanoshi desu. Beleza? Agora, eu vou apresentar uma outra estrutura que permite que nós juntemos essas duas frases em uma só, estabelecendo uma relação entre elas. E a frase com essa outra estrutura fica assim, ó. Tsurai desu kedo tanoshii desu. Tsurai desu kedo tanoshii desu. É árduo, mas é divertido. Então temos aqui, ó, tsurai desu. É árduo. E aqui nós temos a outra frase. Tanoshii desu. Significa é divertido. Ok? Só que nós temos aqui esse kedo. Isso é uma estrutura. Estrutura kedo. Ela transmite uma ideia de oposição entre as frases. Ok? Ou seja, é uma frase, mas é outra coisa. Então, ele pode ser traduzido como mas. Ok? Então, temos aqui, ó, tsurai desu. Quando nós falarmos tsurai desu kedo, eu estou falando é árduo, mas acontece alguma outra coisa, que é o que vem depois. Então, tsurai desu kedo tanoshii desu. É árduo, mas é divertido. Então, esse kedo, ele dá essa ideia de mas. Ele é uma palavra, né? Mas existe uma forma de usar ele, que é, ele dá a ideia de mas, colocando no final da primeira frase. Aí nós colocamos uma vírgula e falamos o que vem depois.
No português é um pouco ao contrário, né? Nós falamos uma afirmação, pausamos e falamos, mas alguma outra coisa. Ok? Tsurai desu kedo tanoshii desu. É árduo, mas é divertido. Então, essa estrutura temos aqui, ó. Ao colocar kedo após uma frase, temos o sentido de oposição ou contraponto. Então, olha só. Nós tínhamos aprendido a primeira estrutura, que é a estrutura des, e aí nós fizemos várias frases usando ela. E agora nós aprendemos outra estrutura, que é a estrutura kedo, e agora nós conseguimos unir essas duas frases. Então, esta frase aqui, ó, tsurai desu kedo tanoshii desu, ela tem duas estruturas sendo usadas, que é o des e o kedo, duas vezes, né, o des, e temos o duas palavras, que é a palavra tsurai e a palavra tanoshii. Dois pilares da língua japonesa, vocabulário e estrutura, né? Agora que eu te expliquei, quando você vê essa frase, você entende ela. Por que você entende? Porque você conhece o vocabulário, que são essas duas palavras aqui, e conhece as duas estruturas que estão aqui, que são essas daqui. São duas estruturas, sendo que uma delas é usada duas vezes, né? Que é o des. Beleza? Vocabulário, estrutura. É conhecer essas duas coisas, tá? Vamos pegar isso que nós aprendemos e vamos aprender uma nova estrutura, tá? Porque é o seguinte, nós falamos assim, ó, tanoshii desu, significa é divertido. Mas do que eu tô falando, né? Não tô falando de nada. Então, como que eu posso citar do que eu tô falando? Como que eu posso falar que o trabalho é divertido, né? Ou o jogo é divertido, a brincadeira é divertido. Como que eu posso citar do que eu estou falando, né? Essa próxima estrutura que nós vamos estudar permite que isso seja feito. Olha só. Essa estrutura, ela indica sobre quem ou o que estamos falando. Para chegarmos lá, vamos começar com uma frase que nós acabamos de ver, que é tsurai desu. É árduo. Nós temos aqui que tsurai significa árduo e desu significa ser. Tsurai desu é árduo. Ok? Agora, eu quero falar que o trabalho é árduo. Eu estou falando sobre o trabalho. Como que eu faço isso? O segredo está na partícula wa, que é essa daqui, ó. No japonês existe uma classe de palavras muito usada chamada partículas. As partículas fazem o seguinte, elas indicam o que a palavra que está antes dela faz dentro da frase. Então, nesse caso aqui, essa partícula, wa, ela indica o que essa palavra, que é a palavra que está antes dela, faz dentro da frase. Ok? Então, olha só, nessa frase, nós temos primeiro a palavra shigoto, que significa trabalho. E aí temos a partícula wa. A partícula wa, ela faz o seguinte papel, indica sobre quem ou o que estamos falando. Ou seja, a palavra que vem antes dela é o assunto principal da frase. Então, quando eu falo shigoto wa, eu estou falando sobre trabalho. Por isso que foi traduzido assim, ó, falando sobre o trabalho. E aí, todas as informações que vêm depois, tudo isso daqui são informações que eu estou falando sobre o trabalho, sobre a palavra que está antes da partícula wa. Que no caso aqui, qual que é a informação que eu estou falando sobre o trabalho? Estou falando que tsurai desu, é árduo. Então fica assim, ó, falando sobre o trabalho, shigoto wa é árduo, tsurai desu. Shigoto wa tsurai desu. Shigoto wa tsurai desu. Ok? Aqui agora eu tenho duas estruturas, né? Que são dois conceitos para formar frases. Eu tenho o des, que é a primeira que nós aprendemos, ele dá a ideia de ser, e nós temos a partícula wa, que indica o assunto principal da frase. Então, nesta frase, nós temos duas estruturas, partícula wa e des, e temos duas palavras,
dois vocabulários, que é shigoto, que significa trabalho, e tsurai, que significa árduo. Percebe que os dois pilares estão aí, né? Se ao invés do tsurai tivesse assim, ó, muzukashi, e vamos supor, se você sabe essa palavra, finja que você não sabe, mas a maioria que está começando não sabe essa palavra. Quando você vê isso aqui, o que acontece? Olha, você sabe as estruturas. Então, você não tem um problema de estrutura aqui, que você acabou de aprender. Você sabe uma palavra, mas você não sabe essa. Então, a sua dúvida é de vocabulário. Quando você vê essa frase, você entende que, falando sobre o trabalho, ele é muzukashi. Mas o que é muzukashi? Não sei. Pergunta para o professor, pesquisa no dicionário, pergunta para o colega. Você tem que encontrar o significado da palavra, do vocabulário. Por isso que entender os pilares ajuda você a entender o que você não entendeu e fazer a pesquisa ou a pergunta correta para entender, ok? Pode ser que você conheça todas as estruturas de uma frase, mas não conheça uma palavra. Da mesma forma, pode ser que você conheça todas as palavras, mas não conheça a estrutura. Por exemplo, só por curiosidade, muzukashi significa difícil. Então, shigoto wa muzukashi desu significaria o trabalho é difícil, ok? Mas voltando, shigoto wa tsurai desu. Se eu trocasse aqui por isso, e você visse shigoto wa tsurai desho. Ó, agora você conhece as palavras. Ah, eu conheço que shigoto é trabalho, tsurai é árduo. Aqui eu sei que é a partícula wa. Então, sobre o que eu estou falando? Mas isso aqui é uma estrutura que você não conhece. Ou seja, mesmo conhecendo todas as palavras dessa frase, você não entende porque não conhece todas as estruturas. Então, entender o japonês é uma questão de conhecer estruturas e palavras, ok? E nós estamos construindo esse conhecimento aqui, ok? Só por curiosidade, desho é uma estrutura que dá a ideia de provavelmente, possivelmente é aquilo. Então, shigoto wa tsurai desho seria alguma coisa assim, o trabalho deve ser árduo, né? Talvez ele seja árduo, ok? Mas não é o foco agora, tá? Aprender uma coisa de cada vez. Só estou trazendo por curiosidade, já que eu dei o exemplo. Vamos pegar essa estrutura que nós acabamos de aprender e formar outra frase alterando a palavra. Então aqui nós temos outra frase que nós já vimos anteriormente. Tanoshii desu. Tanoshii desu significa é divertido, né? Tanoshii significa divertido. E desu significa ser. Ok? Tanoshii desu. E agora eu quero falar que o trabalho é divertido. Como que eu faço isso? Eu faço o seguinte, ó. Shigoto wa tanoshii desu. Eu uso a partícula wa. Aqui eu tenho shigoto wa significa falando sobre trabalho. Tanoshii desu é divertido. Então, a partícula wa indica sobre quem ou o que eu estou falando. Indica o assunto principal da frase. Beleza? Shigoto wa tanoshii desu. Beleza? Agora é o seguinte. Vamos juntar tudo. Nós aprendemos 3 estruturas até agora, né? E algumas palavras. Vamos formar uma frase maior usando essas 3 estruturas. Para você ver que o que faz você entender a frase é conhecer as estruturas e as palavras. Então, a nossa frase maior aqui, ela fica: Shigoto wa tsurai desu kedo tanoshii desu. Shigoto wa tsurai desu kedo tanoshii desu. O trabalho é árduo, mas é divertido. O que eu tenho aqui? Ó, eu tenho 2 frases pequenininhas que eu já aprendi anteriormente, né? Que você já aprendeu, que eu ensinei para você. Então, nós temos aqui tsurai desu, que significa é árduo. E temos aqui tanoshii desu, significa é divertido, né? Nós aprendemos também que o kedo significa mas. Então, quando eu falo tsurai desu kedo, eu estou falando é árduo,
mas tanoshii desu é divertido. Só que tudo isso que eu estou falando, que é árduo, mas é divertido, eu estou falando sobre o trabalho. Como que eu dou essa ideia de falando sobre o trabalho? Com a partícula wa. Então, shigoto wa, falando sobre trabalho, tsurai desu, é árduo. Tsurai desu kedo, é árduo, mas tanoshii desu, é divertido. Shigoto wa tsurai desu kedo, tanoshii desu. Então, nessa frase, o que nós temos aqui de vocabulário? Quais são as palavras que nós temos aqui? Temos shigoto, temos tsurai e temos tanoshii, né? E o que nós temos aqui de estruturas? Nós temos partícula wa. Nós temos também o des, que significa ser. E nós temos também kedo, que dá a ideia de mas entre uma frase e outra, dá a ideia de oposição, né? Então, conhecendo o vocabulário e conhecendo as estruturas, você entende a frase. Beleza? Então, o que te impede de entender uma frase em japonês? Ou você não sabe ler, se ela estiver escrita em japonês, né? O outro pilar é a escrita, que não é o foco dessa aula, mas no seu momento ela deve ser aprendida também. Ou você não conhece uma ou mais palavras, né? Ou você não conhece todas as palavras que estão lá, o vocabulário. Ou você não conhece as estruturas usadas, né? Ou um pouco de cada. Às vezes você não conhece algumas palavras e não conhece algumas estruturas. Mas o fato é que ou você não conhece a estrutura, ou não conhece as palavras, ou não sabe ler, né? Ou um pouco de cada. É isso que te impede de entender tudo em japonês, seja escrito, seja falado. Ok? Vamos fazer agora um exemplo muito parecido com o que nós estamos vendo, só que um pouquinho mais avançado. Então, você não precisa entender tudo aqui, você só precisa enxergar aqui o que é estrutura e o que é vocabulário, tá? Então, eu trouxe a palavra completa aqui, escrita em japonês mesmo, tá? Então, o primeiro pilar que estamos vendo aqui é a escrita, né? Existe o estudo da escrita japonesa para você entender o que está aqui. Mas, vamos supor que eu já dei uma aula para você sobre escrita e você já aprendeu a ler isso aqui, tá? Você enxergaria dessa forma. Estou usando tudo de forma romanizada assim, justamente porque o maior erro do estudante de japonês é aprender tudo de uma só vez. E aí fica confuso. Então, como meu objetivo aqui é ensinar para você estrutura e vocabulário, antes de ter ensinado você alguma coisa sobre escrita, eu estou facilitando desse jeito. Ok? Inclusive, o aprendizado dos 3 pilares, ele acontece meio que em paralelo, né? Você está vendo que, para aprender essas estruturas, aparecem palavras. Então, palavra depende de estrutura, estrutura depende de palavra. Então, eles vão caminhando juntos, ok? Então, temos aqui, né? Terebi wa aru kedo, amari minai. Terebi wa aru kedo, amari minai. Se você achar que eu estou falando a frase rápido demais, não se preocupe. Você não está aprendendo aqui para repetir, ok? Só entenda que eu estou falando esta frase, tá? E aí, na medida do possível, eu vou falar de forma mais pausada também. Mas vamos lá. Dentro dessa frase, nós temos o pilar do vocabulário e o pilar das estruturas. O que nós temos aqui de vocabulário? Nós temos a palavra terebi, que significa televisão. Nós temos a palavra aru, que é o verbo, ele é um verbo, verbos são ações, que significa haver, ou é usado no sentido de ter também. Por isso que na tradução está aqui como tenho uma televisão. Ok? Nós temos também a palavra amari, que significa não muito. Olha só, amari. E nós temos o verbo miru, que significa ver. Ok? Miru. Então, agora que nós vimos essas 4 palavras, ao olhar para cá, nós entendemos um pouco mais, né? Então, nós temos aqui, ó, terebi, televisão. Temos aqui aru, que significa haver ou ter. Temos aqui amari, que significa não muito.
E agora? O que sobrou devem ser estruturas, né? E tem o fato de que eu vi aqui o verbo miru como vocabulário, mas eu não estou vendo ele aqui. O que aconteceu? É porque é uma estrutura também. Flexionar o verbo, nós consideramos estrutura, né? Os verbos têm flexões. Então eu tenho o verbo assistir, né? E aí ele flexiona. Eu assisto, você assiste, eles assistem, nós assistimos, né? Então a flexão dos verbos nós tratamos como estrutura também. Ok? Então a palavra miru, que é o verbo ver, ele está aqui. Que é aqui, ó. Minai. Só que ele está flexionado. Tá? E eu vou falar sobre isso agora, quando nós entrarmos nas estruturas presentes nessa frase. O que eu tenho de estrutura aqui? Nós temos a partícula wa, que nós vimos agora há pouco, né? Indica o assunto principal da frase. E onde que ela está? Está aqui, né? E como a gente já falou sobre isso, quando eu falo terebi wa, o significado é falando sobre televisão. Televisão é o assunto principal dessa frase. E depois nós temos aqui o aru, que significa haver, ou podemos traduzir como ter. Então, quando eu falo terebi wa aru, eu estou falando que há uma televisão. Ou pode ser traduzido como ter uma televisão. Ok? Verbos é um assunto que temos várias coisas para falar a respeito deles para você entender bem. Mas uma coisa que eu já posso te dizer é que no japonês o verbo não flexiona de acordo com a pessoa, né? No português eu falo eu tenho, você tem, eles têm. Em japonês é aru. Então eu, aru. Você, aru. Ele, aru. Nós, aru. Por isso que aqui eu traduzi como ter uma televisão e aqui está traduzido como tenho uma televisão, porque dá na mesma. O verbo é o mesmo, aru. Ok? Quando você entrar mais em verbos, a gente vai estudar dessa forma bem fragmentada, bem ponto a ponto. Tudo isso é explicado no seu momento. O que você tem que entender aqui agora? Aru significa haver ou ter, ok? E aí quando eu falo terebi wa aru, falando sobre televisão, ter. Essa seria uma tradução bem ao pé da letra para isso. Beleza? Depois nós temos a estrutura kedo, que dá a ideia de mas, que nós vimos agora há pouco também. Estabelece uma relação de oposição. Então, temos aqui, ó, terebi wa aru. Se eu falar terebi wa aru kedo, eu estou falando que há uma televisão, mas acontece alguma outra coisa, né? Dá essa ideia de mas. Então, olha só, agora que a gente começou a descomplicar isso daqui, essa primeira parte da frase já dá para entender, né? Tem duas estruturas aqui, a partícula wa e a estrutura kedo. E temos duas palavras, a palavra terebi, que significa televisão, e a palavra aru, que significa haver. E aí temos a segunda parte da frase, ok? Nós falamos aqui dessa palavra, né? Amari, significa não muito. Então ela é a próxima palavra que aparece ali. Tá? E no final temos esse aqui, ó. Minai. O que é isso daqui? É o verbo ver, que se diz miru, só que ele está flexionado para a forma negativa. Tá? Isso é uma estrutura também. Verbo na forma negativa. Na língua japonesa, nós não colocamos o não para deixar um verbo na negativa. Em português eu falo eu vejo ou eu não vejo. A palavra vejo continua igual. No japonês, nós flexionamos o verbo para a negativa. Tá? Então, nós não colocamos a palavra não ali. O verbo muda para um jeito que ele fica na forma negativa, para dar a ideia de que não faz aquela ação. Sendo assim, miru significa ver. Minai significa não ver. Ok? Eu não vou ensinar aqui nessa aula como os verbos são flexionados para a negativa. Isso é outro assunto, tá? Você precisa entender somente aqui que miru, ver. Minai, não ver.
É o verbo miru flexionado para a negativa. Vai chegar uma hora que você vai aprender a passar qualquer verbo para a negativa e usar isso com qualquer verbo. Beleza? Mas não é o foco agora. Sendo assim, a segunda parte da frase fica assim, né? Amari minai. Isso aqui dá uma ideia de não vejo muito. Aí eu traduzi aqui como vejo, mas como não tem pessoa, pode ser não ver muito, tá? Então, esse amari, junto com o verbo na negativa, ele dá essa ideia de que você não faz muito aquela ação, tá? Então, minai, não vejo. Amari minai, eu não vejo muito, né? Ele dá essa ideia, tá bom? Aí, juntando tudo, eu tenho aqui. Terebi wa aru kedo. Sobre televisão, tenho, mas amari minai. Então, tenho uma televisão, mas não vejo muito. Ok? Que é o significado da frase. Beleza? O que nós temos aqui? Vocabulário e estruturas. Duas delas nós já havíamos estudado aqui nessa aula mesmo. Partícula wa e kedo. Minai é um verbo aplicando a estrutura forma negativa, que é uma estrutura que nós não temos condições agora de destrinchar ela, de ir a fundo. Você tem que aprender os verbos primeiro, né? A gente chega lá. Mas o fato é uma estrutura, né? E o que te impede de entender essa frase aqui no começo é não conhecer as palavras ou não conhecer as estruturas, né? Ou um pouco de cada. Perfeito? À medida que nós vamos aprendendo as estruturas e as palavras, o japonês vai ficando cada vez mais compreensível para você. Então é o seguinte, essa aula foi feita para você entender tudo. Se você ficou com alguma dúvida, me faça saber. Manda suas dúvidas, compartilhe o que você achou, se você teve a sensação que aprendeu. E imagina você estudar a língua japonesa inteira com essa didática, né? Aqui, claro, nós ficamos esse tempo da aula só em algumas frases. Por quê? Porque estamos começando. Eu fiz essa aula pensando numa pessoa que não sabe nada de japonês. Mas é claro que depois de você ver várias frases usando a mesma estrutura, a hora que essa estrutura aparece de novo, a gente não precisa ir a fundo nela de novo. Você vai acumulando conhecimento. Você vai construindo a tua base de conhecimento de estruturas, vocabulário e também escrita, que é outro pilar que tem um estudo próprio para escrita, mas que também é feito de forma super didática. Beleza? Mas eu quero saber, quero que você comente, quero que você diga o que achou, o que você aprendeu, como que foi. Tudo bem? A gente se vê nas próximas aulas. A Semana da Língua Japonesa antecede a abertura de uma nova turma do nosso curso completo de japonês, onde nós aprendemos a língua japonesa inteira seguindo essa didática que eu acabei de mostrar para você. Todas as estruturas e uma grande quantidade de palavras para você se tornar apto a entender tudo o que você quiser em japonês e também falar tudo o que você quiser. Enfim, ficar fluente, ter um nível avançado de japonês. Além de todos os outros recursos necessários para fazer isso acontecer. Como, por exemplo, tirar todas as suas dúvidas, participar de comunidades, participar de treino de conversação e tudo mais. Entretanto, durante a semana eu vou liberando novas informações sobre a próxima turma, mas eu já vou adiantar para você que acontece na próxima segunda-feira. Especialmente na terceira aula da Semana da Língua Japonesa, eu explico para você todos os detalhes, ok? Então vai me contando se você tem interesse em participar. Muitas pessoas que estão acompanhando aqui já estavam até aguardando a abertura de uma nova turma, porque é relativamente concorrido as vagas, a gente tem poucas oportunidades no ano de ingressar, mas na próxima segunda-feira teremos mais uma chance, beleza? Mas vamos seguindo, Semana da Língua Japonesa ainda tem aula de quarta, aula de sexta, nós vamos nos ver várias vezes aqui, vai nos acompanhando e nos vemos na próxima aula.